Boa noite. Neste Câmera 9 especial, nós vamos contar a história de um homem. Um homem que escreveu livros e deixou uma obra muito sólida. E essa obra continua até hoje. Esse homem construiu tudo isso aqui nessa região. Mais precisamente, na cidade de Matão, e começou a escrever essa história na passagem do século. Porém, esse homem hoje, ele é mais conhecido na França, na Alemanha, enfim, em toda a Europa, e é pouco conhecido aqui no Brasil. Para ser mais preciso, ele é muito conhecido entre aqueles que rezam na doutrina espírita. Porém, ele transcende, ele suplanta a própria religião, porque a sua obra está apoiada na caridade, na bondade, na persistência e na inteligência. É a história de alguém que escreveu, alguém que deixou muita coisa na sua região. É a história de Cairbar de Souza Chútil, o bom farmacêutico de Matão. Era o dia 20 de março de 1938. Esse teatro, o antigo Teatro Municipal de Araraquara, iria receber uma das maiores plateias de toda a sua história. Gente vinda de todos os cantos do país, não para assistir a uma peça ou uma ópera, gênero em moda, mas sim para participar da homenagem que seria prestada a um homem simples que falecera meses antes, deixando uma grande obra. Uma obra que mais tarde seria conhecida em todo o mundo. Esse homem, Cairbar de Souza Chútil. A história de Cairbar é um exemplo de bondade e principalmente de amor ao próximo. Ele soube, com toda a humildade, praticar uma das maiores riquezas que o ser humano pode desfrutar, a caridade. As páginas mais importantes da história do seu Chútil foram escritas aqui em Matão. Matão, que naquela época era apenas uma vila bem diferente dessa pujança de hoje. E o próprio Chútil, vejam, ao desembarcar em Matão, disse: Matão. Uma cidadezinha cercada por densa mata, vigiada por cobras, onças e macacos. A história de Chútil, o bom farmacêutico da velha Matão, começou no século passado. E foi exatamente no dia 22 de setembro de 1868. Foi neste 22 de setembro de 1868 que nasceu Cairbar de Souza Chútil. Filho de Dona Rita e Antero de Souza. E o Rio de Janeiro dessa época era assim, cheio de vida, cheio de movimento. A boemia explodia e os cassinos e boates estavam sempre repletas. Era a capital das luzes,
a cidade com que todos sonhavam. O pai de Caibar, seu Antero, era um homem bom, mas ele acabou se tornando assim um inveterado jogador, porque o Rio de Janeiro propiciava isso na época, e ele praticamente perdeu tudo que tinha. Não só ele, como a grande maioria das pessoas mais abastadas do antigo Rio de Janeiro, que era envolvido por esse clima que a cidade oferecia na época. Caibar ficaria órfão com 10 anos. O pai e a mãe partiriam desse mundo no mesmo ano de 1878. O pequeno Schutel foi morar com os avós. Dr. Henrique Schutel, o avô, era um homem rico, porém muito enérgico. Insatisfeito com o colégio, onde foi matriculado e com a rigidez do avô, o menino Caibar se emprega em uma farmácia. É verdade. O mundo perdia um estudante insatisfeito. Descontente estava com o Colégio Dom Pedro II, muito embora era um dos melhores daquela época. Mas Caibar se empregava como aprendiz de farmácia e estava muito entusiasmado. E isso o mundo ganhou. Sabe, era como se o destino estivesse preparando Caibar para a sua obra, porque foi através das ciências humanas, ligado à farmácia, que Caibar pôde melhor se preparar para a sua grande obra. Schutel, na flor da mocidade, deparou com um Rio de Janeiro ainda mais efervescente. Com 800 mil habitantes, a cidade continuava mais envolvente e cada vez mais afeita aos prazeres. Os cassinos e a vida noturna continuavam influenciando no comportamento da juventude. E Caibar, apesar de ser um dedicado trabalhador durante o dia, parecia propenso a seguir o mesmo caminho do pai, debruçando-se sobre a mesa do jogo. Era o Rio de Janeiro das luzes, era o Rio de Janeiro das praias, o Rio de Janeiro da boemia. Eu me lembro bem daquela época. Eu era um garotão à procura de emoção, de aventura. Trabalhava o dia todo e à noite não dormia. Ora, com isso meu organismo foi ficando debilitado. Quando o médico me deu um ultimato: saia do Rio